Olá! O vídeo de hoje era para ter sido publicado no mês passado ainda, mas infelizmente não deu. Só que nunca é tarde para a gente falar sobre um clássico do cinema. Estou falando de O Enigma de Outro Mundo, um filme que foi muito mal falado na época de lançamento, mas que só cresceu com o tempo e se tornou o clássico que ele merece ser. E é o melhor filme da carreira de John Carpenter e o melhor remake da história do cinema. Vamos saber por que eu acho tudo isso desse filme? Júnior Guimarães, tomada 1. O filme conta a história de uma equipe de pesquisa liderada por Mac Reedy, interpretado por Kurt Russell, que está alocado em uma estação de pesquisa no meio da Antártida. Após uma situação muito estranha envolvendo um helicóptero e um cachorro, o grupo descobre que entre eles existe um ser alienígena que é capaz de se transformar em qualquer ser vivo, fazendo uma imitação perfeita, tornando impossível distinguir quem é um deles e quem é o alienígena. Assim, eles precisam descobrir em quem confiar para poder destruir essa ameaça. Olha, em todos esses anos que eu acompanho o cinema, eu nunca tinha ouvido falar em outro filme que tivesse uma escalada tão extraordinária, do mais baixo lixo até o mais alto luxo cinematográfico. Primeiro, o filme custou 15 milhões de dólares e rendeu menos de 20 em bilheteria, o que significa que ele só pagou os custos de produção, sendo um fracasso de público. Segundo, a crítica caiu de pau em cima do filme, chamando ele de nojento para baixo. E terceiro, ele foi indicado ao Framboesa de Ouro, que é o Oscar dos piores, e na categoria Pior Trilha Sonora. E adivinha para quem? Tá sentado aí? Para o genial maestro Ennio Morricone, que fez a trilha desse filme. Foi uma implicância exagerada a uma obra que foi incompreendida por todo mundo em 1982. Mas o tempo tratou de resolver as coisas, o filme foi revisto na década de 90 e foi reavaliado por um senso crítico um pouco mais evoluído. E de lá para cá, O Enigma de Outro Mundo só cresceu. E hoje ele é considerado um clássico e um dos melhores filmes já feitos. Eu acho que foi a maior subida de conceito na história do cinema. Tá, mas vamos falar o que esse filme tem de bom? E para entrar nessa análise, eu separei 3 pontos fundamentais: a condução da história, os efeitos visuais e os temas que essa história propõe. E para falar da condução da obra, eu preciso começar com esse mestre do cinema chamado John Carpenter. Ele conseguiu uma coisa que parecia impossível: um misto de terror e ficção científica ainda melhor que Alien, o Oitavo Passageiro. E olha que Alien Ele já tinha revolucionado o cinema de terror com um pequeno filme chamado Halloween. E aqui ele aperfeiçoa ainda mais esse talento, fazendo um excelente uso da câmera, especialmente em planos abertos. E é nítido como Carpenter sabe o que quer comunicar ao público usando um mesmo plano. E a cena mais emblemática nesse aspecto é a perseguição ao cachorro, onde os elementos mais fundamentais desse início de trama são mostrados em tela em uma passagem aparentemente simples. Ou então quando ele usa imagens panorâmicas para criar um grande paradoxo, usando a imensidão da Antártida para criar um sentimento estranhamente claustrofóbico. Afinal, quando o tempo piora lá fora, eles precisam ficar confinados na estação, com um alienígena no meio deles, que eles não sabem quem é. E para isso, foi primordial o grande trabalho de fotografia de Dean Cundey, que engrandece o filme como ficção científica nas partes externas e como terror no ambiente interno, especialmente nos momentos sombrios e com o uso de luz cenográfica, como as lâmpadas e a iluminação das lanternas. E nesse combo de ambientação assustadora também entra o grande trabalho de design de produção de John Lloyd, que coordenou todas as construções cenográficas, fazendo desse ambiente um lugar muito autêntico, real
e palpável. Porém, um bom filme não é só o que ele mostra, mas também como ele mostra. E se a fotografia e a cenografia conseguiram traduzir à perfeição o que Carpenter queria mostrar, outros dois profissionais ajudaram ele em como mostrar. Um deles é o editor Todd Ramsey, que deu ao filme o ritmo que ele precisava e que intensifica esse clima de desconfiança quando a cena foca nos personagens. E o outro foi o mais injustiçado de todos, o compositor Ennio Morricone, que não fez uma trilha aterrorizante, mas algo que remete a mistério e ao medo do desconhecido, que combina muito bem com esse clima aqui. E que, acredite, foi indicado ao Framboesa de Ouro. Muito injusto, né? Todos esses profissionais trabalharam de forma excelente, mas o que mais merece aplausos é o criador dos melhores efeitos visuais práticos feitos até ali, Rob Bottin, que na época das filmagens tinha apenas 21 anos, mas com uma criatividade sanguinária, que construiu criaturas que davam tanto medo quanto angústia. E para fazer aqueles designs dessas criaturas, Rob Bottin sempre considerava que o monstro era o resultado de uma assimilação mal feita do hospedeiro. E cada manifestação do monstro é sempre mais imaginativa e, principalmente, mais assustadora. E essas manifestações nos deram 5 cenas icônicas. A cena do canil, a cena do homem ajoelhado na neve, a cena do tórax e do abdômen, a cena do teste de sangue e o clímax na parte subterrânea. Mais que terror ou ficção científica, O Enigma de Outro Mundo é um filme sobre desconfiança, paranoia e um tipo diferente de medo. Um medo plausível e multidirecional. Isso porque, como é um monstro sem forma definida e que pode imitar à perfeição outro ser humano, então ninguém sabe quem está infectado. E pode ser qualquer pessoa, inclusive aqueles que estão acima de qualquer suspeita. E a falta de confiança, somada com o medo de morrer, faz com que esse isolamento acabe evoluindo para um sufocamento. E esse subtexto é uma das raízes que tornam esse filme atemporal, porque você pode fazer vários paralelos com a realidade e também com a atualidade. Inclusive a pandemia do Covid-19, em que, por medo de ser infectado ou de infectar outras pessoas, muita gente optou pelo isolamento social por não saberem em quem confiar. E muitos que confiaram, infelizmente, não estão aqui para contar a história. Na década de 1980, quando o filme foi lançado, fizeram esse paralelo com o advento da AIDS. O filme é baseado no conto Who Goes There, publicado por John Campbell em 1938, que foi o mesmo conto que inspirou o original O Monstro do Ártico, de 1951. Sim, O Enigma de Outro Mundo é um remake, mas o roteiro de Bill Lancaster prefere ser mais fiel ao conto original, da concepção de um monstro metamórfico ao estudo da paranoia, que inclusive está muito bem representada pelo ator Kurt Russell, cujo olhar e cujas expressões conseguem transitar entre a racionalidade e a eterna desconfiança, e ainda assim cheio de determinação para conter esse avanço alienígena. Com certeza, ele e o cineasta John Carpenter estão entre as maiores parcerias da história do cinema. Aliás, o que esse filme inteiro fez para a história do cinema não é brincadeira. Como eu falei no início, a ascensão de reputação que ele teve foi algo descomunal que não foi visto em nenhum outro filme, nem mesmo em Blade Runner, porque por mais que Blade Runner também tenha começado como um fracasso e ter virado um clássico, ele não foi odiado como esse aqui foi. E 40 anos se passaram e a gente enxerga a influência de O Enigma de Outro Mundo em tudo que é lugar. Começando por cineastas que são admiradores dele. Guillermo del Toro, J.J. Abrams, Neil Blomkamp, outros fãs de monstros. E também Quentin Tarantino, que tem nada menos que 2 filmes inspirados em Carpenter.
Cães de Aluguel, a sua estreia no cinema, que é um filme de crime, mas que também carrega essa questão de confinamento e de desconfiança eterna com o outro. E principalmente Os Oito Odiados, que tem falta de confiança, confinamento, neve, Kurt Russell e até a trilha de Ennio Morricone. Inclusive, tem crítica aqui no canal. E aquele final, cheio de ambiguidade e de incerteza, também lembra um outro filme, A Origem, de Christopher Nolan. E por fim, a influência do filme também se estende aos games, com o jogo Among Us, onde você deve descobrir quem é o impostor. E agora, tcharam! O DVD, O Enigma de Outro Mundo. Olha aqui o disco. Bem bonitão para vocês verem. Cheio de extras aqui atrás para assistir. Lógico que eu já assisti todos, porque é um material imperdível. E O Enigma de Outro Mundo é a tradução perfeita da frase "os humilhados serão exaltados", porque ele foi injustamente humilhado, mas hoje ele é exaltado como o clássico que ele merece ser, além de ser a obra-prima de John Carpenter e o melhor remake da história do cinema. Gostou do vídeo? Então deixe seu like aqui embaixo, compartilhe nas redes sociais, com os amigos, com a família e com outros fãs de cinema. E não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e não perca nenhum dos nossos vídeos. Ok? No mais, muito obrigado pela audiência, beijo a todos, saúde e segurança para todo mundo. Tchau!